comportamento do Atlético. O time que pouco agrediu, a gente imaginava um time competindo. O que aconteceu com o Atlético aqui? Olha, infelizmente, a gente não fez um jogo no nível que a gente esperava, né? Alguns jogadores jogaram num nível muito competitivo, outros sentiram, né? Mas eu vou ficar com a competição honrosa que nós fizemos. Nós enfrentamos aqui um adversário multicampeão, adversário que tem uma grandeza imensurável no país, né? E a gente tem que entender que pênaltis, deixamos chegar nos pênaltis, uma questão de loteria, né? E sempre vai ser assim. Acho que a gente deixou a competição de maneira honrosa, mas fica aquele gostinho de podia ir para a final, né? Porque infelizmente tomamos gols que não pode se tomar. E acho que nós tínhamos que ter competido mais, né? Ter mais competitividade, mas teve alguns momentos que a gente teve posse de bola, teve a personalidade de criar algumas situações pelo lado, mas nada com muita profundidade, né? Para você passar de fase, você precisa ser mais intenso, mais corajoso, né? E, logicamente, o São Paulo foi muito feliz, né? E conseguiu eliminar a gente tem que reconhecer isso. Watson, é claro que é frustrante a eliminação. E o Marlon ali na entrevista, ele falou exatamente seguindo a sua mesma linha, que a situação no Campeonato Brasileiro às vezes apaga o que o Atlético fez nessa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Mas eu quero saber de você, essa coragem que faltou hoje, foi muito pelo trabalho do Eduardo ou ainda é cedo para culpar ele? Acho que seria muito pequeno da nossa parte colocar isso na conta do treinador, só o treinador arrumar um Cristo aí. A responsabilidade maior é minha, né? É evidente que o futebol ele é muito passional e as pessoas avaliam só o momento. O nosso ano até aqui foi muito bom. Se o Atlético cair de divisão, porque a gente deixou para recuperar amanhã, depois de amanhã no Brasileiro, e focamos nas Copas, e agora, nesse momento, a gente não chegou no ápice, que era o título, todo mundo vai julgar, né? Mas a gente tem que entender que o Atlético está no caminho certo, o Atlético tem o seu valor, a gente tem esperança que no futuro o futebol brasileiro tenha um bom produto, como? Valorizando todos os clubes com meritocracia, não pagando pay-per-view só para Corinthians, para Flamengo, né? E um monte de gente aí fazendo de conta e disputando o mesmo campeonato. Então, a gente precisa realmente ter esse entendimento e esperar que o futuro seja mais justo no futebol brasileiro. Watson, por que o Atlético está jogando tão travado? Eu queria saber, né? Se eu soubesse o problema, tudo que foi possível a gente fez, conversou, mas eu achei que tinha que ser mais intenso, mais competitivo. Esse tipo de jogo é jogo diferente, né? Não é um jogo normal. Mas ainda fomos para os pênaltis. Infelizmente, batemos muito mal e fomos desclassificados. Watson, você falou que a responsabilidade tem que ser dividida, que você assume também a sua responsabilidade. Qual a culpa do Adson Batista nessa eliminação do Atlético? Olha, eu te digo que a culpa maior é minha mesmo, porque quando tem sucesso, é nós que absorvemos. E quando não tem... Agora, eu te digo que eu sou uma pessoa muito determinada e sempre vou procurar fazer o Atlético crescendo. Mesmo o Atlético aqui saindo nessa semifinal, sempre um gigante, não saindo para qualquer time também, eu te garanto que o Atlético está crescendo e pode os negativistas, né, as pessoas que trabalham só na hora difícil, que eu conheço já as pessoas em Goiânia, principalmente, que fazem isso, eles não vão conseguir. O Atlético vai continuar crescendo, essas pessoas eles vão morder na língua e vai morrer do próprio veneno. O tempo vai mostrar. Nós temos estrela, nós temos coragem, nós temos determinação, nós temos uma diretoria unida e a gente vai sempre reinventar e buscar superar essas adversidades. Talvez se a gente tivesse conseguido um elenco mais homogêneo, porque nós não conseguimos... com a questão das Copas, que foi motivando, foi empolgando o clube, a gente não conseguiu ter, talvez, uma regularidade em todos os campeonatos e o brasileiro ficou para trás e isso foi muito negativo.
Por ter se tratado o jogo mais importante. O jogo mais importante da história do clube. Se o Adson, acho que poderia ter dado um pouco mais. E o Atlético repetiu a escalação contra o Corinthians. Foi melhor ainda do que o jogo do Corinthians. Esse jogo, o Atlético ainda teve uma postura diferente. Teve um momento ali que estava tendo muita dificuldade. Aí o time começou a jogar no 4-5-1, melhorou. Aí já não ficou exposto. Então foi uma mudança tática interessante para quem enxerga, né? E logicamente aquele segundo gol foi um gol mortal, né? Porque você não pode deixar tomar um gol daquele. Deixou o Patrick antecipar ali uma jogada que passou na frente da nossa defesa, 2 jogadores, um esperando o outro. Pode. Quando você tem dúvida, você passa por isso. E fica algumas reflexões que a gente sente que tem alguns jogadores que jogam jogos normais. No jogo de decisão, no jogo que precisa se assumir, eu não vou expor aqui, nenhum jogador, porque não posso fazer isso. Você vê que os caras não se assumem, sente muito, né? Isso é a diferença, talvez, de jogadores que são decisivos e corajosos, né? É evidente que tudo é conceito, tudo é ensinamentos, e acho que o Atlético está no caminho certo. Nós somos um clube emergente, vamos sempre ser um time que vamos representar bem nosso estado. É evidente que a gente podia ter conseguido chegar nessa final, que seria histórica, mas não aconteceu. Eu não posso vir aqui morrer, me entregar e achar que tudo acabou. Eu tenho que buscar reinventar, buscar alternativas, fazer o Atlético cada dia melhor e sempre buscar se recuperar das grandes derrotas, como foi aqui hoje. Presidente, na quinta-feira eu tive a oportunidade de entrevistá-lo pela Rádio Crack Direto e a gente falava bastante, e você também falou bastante, sobre a sua autonomia no clube e também sua presença não só com os jogadores, mas com o vestiário. Na partida de hoje, o senhor chegou a falar depois com os jogadores, com o técnico Eduardo Batista, e se não, há algum teor dessa conversa próxima? O senhor promete ou deve conversar com os atletas e o técnico? A gente tem que conversar depois pensando no futuro do clube, né? Não adianta, o que agora passou. Eu só converso antes e depois. Eu não desço vestiário. O vestiário é do treinador, ele tem que ter autonomia para fazer o trabalho dele, né? E, logicamente, eu esperava um pouco mais, né? A gente queria uma gana maior de vencer, né? Mas não aconteceu. É importante a gente entender que o futebol acontece isso, né? Nós não fomos competentes nas penalidades, desde que alguns jogadores não conseguiram fazer uma boa partida, aquela partida decisiva, né? Mas fica os ensinamentos e vamos aprender com isso, vamos crescer também com tudo isso. No Atlético não tem espaço para omissão. É evidente que a gente é um clube emergente que ainda vai ter que crescer muito para poder estar competindo, talvez, de uma maneira mais consistente, né? Mas eu te garanto que nós saímos de uma maneira honrosa, não passamos aqui nenhuma vergonha, né? Foi nos pênaltis e a gente tem que olhar para frente e procurar recuperar o brasileiro, mesmo sendo muito difícil, mas a gente vai estar à frente para fazer o atleta sempre crescer em todos os sentidos. Aproveitando que você está falando sobre essa eliminação nos pênaltis, você acha que, pelo fato de ter passado tão perto da classificação à final, de uma coisa tão histórica para o time, foi ainda mais dolorido? Não tenha dúvida que foi muito dolorido, né? É difícil você passar por essas situações, né? Mas tá na mão de Deus. Eu acredito que tudo tem um porquê. É evidente que todo mundo é filho de Deus, né? A gente podia ter feito um pouco mais, ser mais corajoso, mais competitivo, mas isso vai muito do meu perfil e falar é mais fácil de fazer. A gente vai fazer avaliações profundas, sempre com a cabeça no lugar, sempre equilibrado, e o Atlético vai continuar crescendo. O Atlético vai continuar na sua caminhada, porque o Atlético tem uma forma de conduzir, de administrar, que eu tenho certeza que muita gente no Brasil reconhece isso, e nós vamos continuar fazendo o Atlético superar essas grandes adversidades. Hoje foi muito dolorido, talvez o jogo mais importante da nossa história. Saímos de uma forma honrosa, né, porque foi nos pênaltis, mas eu acho que a gente poderia ir um pouquinho mais, se a gente fosse um pouquinho mais corajoso, jogasse mais com efetividade, né, com mais coragem, né?
Então, esse momento fica esses ensinamentos para o futuro. Watson, depois da Sul-Americana, a gente falava muito assim, quanto a Sul-Americana poderia ser importante nesse ano do Atlético. Te preocupa ainda mais um possível rebaixamento? O rebaixamento, ele preocupa de qualquer forma. Eu estou muito preocupado, realmente, porque é um campeonato muito complicado, muito difícil, né? E você tem que estar muito focado, muito determinado. E nosso time ficou dividindo forças com as competições. E talvez tenha alguns jogadores que às vezes não está preparado para isso, sabe? Para poder ser maior nessas situações, saber jogar essas competições, né? E agora a gente está numa posição difícil. Só que nós tem 5 times brigando por 4 vagas hoje. Se um time lá começar a perder lá do bolo lá, tudo bem. Mas a gente vai fazer tudo que for possível. Eu tenho que dar coragem, confiança e nosso treinador saber usar melhor o que ele tem em mãos, né? Nós vamos ter que fazer avaliações, porque alguns jogadores, quando saem da forma que saiu aqui hoje, demoram um pouco a recuperar para esse jogo de domingo, que é um jogo decisivo, com adversário direto. Então, vai ter que ver quem está melhor para poder fazer esse jogo. Adson, eu gostaria que você falasse assim, ó, da leitura do Eduardo Batista. O presidente ele até pode vir para o estádio e ver o jogo, mas o técnico não. Que leitura que você faz até aqui do trabalho do Eduardo Batista? Eu sei que é curto ainda. E você falou ainda assim, ó, alguns jogadores podiam aparecer um pouco mais nesse momento. Daqui para frente, não tem mais jogo amistoso. É só decisão, visando a permanência dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E é um grupo que se abate muito fácil, emocionalmente falando, mesmo com o clube hoje pagando uma premiação histórica para cada jogador em caso de classificação. Olha, dinheiro não tem mexido com esse povo. Não adianta eu falar outra coisa. Não mexe. Eu já tentei tudo. É um grupo um pouco frio e, ao mesmo tempo, a gente sente que está um pouco sentindo o momento, né? Principalmente o brasileiro. Cara, o Eduardo está chegando agora, é difícil eu fazer uma avaliação. É evidente que acho que a gente podia ter mexido um pouquinho antes, né? Para tentar dar um gás. Acho que o Charlie entrou bem no jogo, né? Então, agora o se não adianta, tem que pensar para domingo e a gente vai estar fazendo avaliação constante. Se o Atlético cair antes da hora, a gente vê que não tem mais situação, eu já vou começar a fazer uma reformulação profunda, né, pensando no ano que vem. Nesse momento, eu tenho que ter calma, sabedoria, trabalhar internamente, colocar de maneira clara o que nós pensamos e logicamente, vamos tentar essa recuperação que não é fácil, que é muito difícil.